Oi, 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 meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Valéria. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre essa técnica que transforma vidas, que é o Ho'oponopono, gente. Eu sempre digo que eu sou uma antes do Ho'oponopono. A minha vida, né, tem o antes e depois do Ho'oponopono. Antes do Ho'oponopono, uma mulher totalmente sem autoestima, tá? Uma mulher que aceitava tudo de todos, tá? Uma mulher que não sabia dizer não, uma pessoa que não corria atrás do que queria, sabe? Gente, completamente assim, não sei, como se fosse uma pessoa alienada, sabe? Depois do Ho'oponopono, gente, assim que eu conheci o Ho'oponopono, eu estava passando por um relacionamento que podia se considerar que era um relacionamento abusivo, onde eu não conseguia sair de jeito nenhum. Eu consegui sair desse relacionamento, tá? E depois eu encontrei, né, um homem maravilhoso com quem eu me relaciono hoje em dia, né? Já estamos aí há 4 anos juntos. Uma pessoa totalmente diferente do que eu era acostumada, tá? Então, geralmente eu me envolvia somente com caras problemáticos, que não queriam nada com nada da vida, sem responsabilidade, né? Era assim, gente. E aí, quando eu encontrei meu marido, era uma pessoa totalmente diferente, gente. Mas por que que eu me conectei com ele? Porque eu também estava mudando, eu tinha mudado algo dentro de mim, né? E, e tudo isso depois do Ho'oponopono, gente, né? Outra coisa, gente, eu já tinha tentado fazer habilitação há uns 10 anos atrás. Eu cheguei a pagar lá a primeira parcela para fazer e não fiz, não fui fazer, gente. Ah, nem peguei o dinheiro de volta. Você tem um tempo lá para você receber o dinheiro de volta, né? Se você não for fazer, mas eu passou esse prazo, eu não fui pegar o dinheiro e também não fui, né? E deixei isso pra lá, gente. Aí em 2023, em 2023 eu acho, eu fiz. Aí passei de primeira, gente, foi muito legal. Também foi com lei da atração, né? Mas o que me fez ir atrás mesmo foi o Ho'oponopono, né? Que o Ho'oponopono, ele limpa ali as suas memórias, né? E aí eu tinha né? Eu acho que eu tinha uma crença assim de que eu não era capaz de aprender a dirigir, sabe? De ter uma habilitação, né? Então eu pensava que era demais pra mim, entendeu? Eu acho que eu tinha essa crença de não merecimento e o Ho'oponopono me ajudou muito a ir limpando essa crença, né? Gente, também eu tinha estudado até a quinta série do Fundamental, tá? E antes do Ho'oponopono, eu já tinha me inscrito numa prova do Enseja. Não sei se vocês já ouviram falar, conhecem? Deixa aqui pra mim se vocês conhecem. A prova do Enseja, você faz a prova e aí se você passar, você não precisa mais, né? Você tá formado ali no caso. Só que assim, gente, eu tinha estudado até a quinta série do ensino fundamental. Aí depois do Ho'oponopono, eu me inscrevi novamente. Voltando lá, quando eu me inscrevi 3 vezes, né? Por 3 anos consecutivos, eu não fui em nenhuma das vezes, gente, tá? Eu não fui. Então eu me inscrevia e aí no dia da prova eu não ia. No outro ano me inscrevi de novo, não fui. Depois de novo e não fui. Por quê? Porque eu não acreditava também que eu ia conseguir. E detalhe, eu sempre me inscrevia para fazer a prova do fundamental, para eu concluir o ensino fundamental, que eu até então não tinha concluído, né? Depois do Ho'oponopono, eu encontrei, né, o meu marido, e aí na época ali que a gente estava namorando, ele me incentivou a voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, mas também aí eu estava fazendo o supletivo do ensino fundamental e voltei a
E aí me inscrevi para fazer a prova do Enseja. Só que eu não me inscrevi para fazer o fundamental, eu me inscrevi para fazer a prova do ensino médio. Eu pensei, vou fazer direto a do ensino médio e seja o que Deus quiser. Gente, aí, olha só, eu tinha um problema, assim, com redação, né? Eu pensava, nossa, na redação eu não vou conseguir, não. Aí eu fazia Ho'oponopono, limpava essa crença. Aí chegou o dia da prova, fiz, né? Fiz a redação, assim, na minha cabeça tinha ficado uma bosta, né? Fiz as provas lá e tudo. Aí você espera alguns meses até vir o resultado, né? Gente, quando veio, eu tinha passado em tudo, assim, gente, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Então ali eu estava formada já, né, no ensino médio, pronto, eu não precisava mais estudar. Fui pra faculdade, entrei na faculdade, que era uma coisa que era muito distante pra mim, gente, muito, assim. Antes do Ho'oponopono, né, eu pensava, nossa, faculdade, isso aí é coisa pra rico, né, pra gente rica, imagina que eu vou... E eu fiz. Só que, porém, gente, eu escolhi um curso lá que era na área da estética, assim. Não chegou um momento que eu não quis mais, sabe? E aí eu acabei cancelando ali, né, a minha inscrição da faculdade e tal. E tenho outros planos agora pra mim, né? Gente, então, o que mais? E eu saí também, né, eu tava morando num lugar que era 2 cômodos, gente. Morava eu e minhas filhas num lugarzinho de 2 cômodos. E assim, chovia dentro, né? Chovia dentro. A parede não tinha como entrava água, entrava umidade, a parede começou a descascar, sabe? E aí mudei isso também, sabe? Hoje moro num apartamento confortável. Hoje eu não preciso ficar me preocupando assim com o dia de amanhã em relação às contas, pagar o aluguel, botar comida na mesa, porque o meu esposo, ele toma conta disso tudo, né? Ai, mas aí é o seu marido, não é você. Gente, não importa, sabe? Não importa quem que tá fazendo, né? E hoje também eu já consigo fazer um dinheiro também. E eu conversei com ele para eu colaborar também, assim, para pagar as nossas contas aqui em casa. E ele que não quis, tá, gente? Ele não aceitou. Ele disse que para eu ir investindo mais na empresa, assim e tal, né? E que não precisa agora fazer isso. Então, gente, é isso. E entrei para academia também. No ano passado nós entramos para academia, também era algo distante para mim. E eu já tinha entrado na academia, gente, 3 vezes, tá? Eu fui, na primeira vez eu fiquei umas 2 semanas e não fui mais. Aí passou uns anos, eu fui de novo, gente, eu fui uns 3 dias assim e não fui mais também. Depois de novo, fiquei uma semana, fui uma semana, mas eu nem fui todos os dias. Também foi assim, sabe? E aí dessa vez fui pra academia e aí fiquei, gente, até hoje, vai fazer 10 meses já que eu tô na academia. Então, assim, gente, mudou muita coisa. E como você sabe que foi por causa do Ho'oponopono, gente? Porque não tem outra explicação, entendeu? Eu tinha um comportamento antes de conhecer o Ho'oponopono, né? E o Ho'oponopono, o que que ele faz? Ele faz você identificar as suas crenças, identificar as suas dores, sabe? E aí, claro, você precisa fazer algo com isso, né? O Ho'oponopono, ele vai te mostrar ali uma crença que você tem, e aí você vai limpando essa crença, fazendo o Ho'oponopono, né? Só que você precisa também, gente, colocar outra crença, né? No lugar dessa crença que você tá limpando, sabe?
Então tem que ter muito cuidado com isso, gente. Eu confesso que eu tenho pecado muito nisso, porque teve um tempo que eu fazia muito Ho'oponopono e eu cuidava bastante das músicas que eu ouvia. Eu parei de assistir televisão, canal aberto, tá? Aí eu cuidava muito das músicas, eu dei uma relaxada nisso, tá? Porque eu gosto muito de sertanejo, gente, sempre gostei muito de sertanejo. E aí eu parei, por um tempo eu parei de ouvir, eu ouvia outras músicas, né? Mas às vezes eu ainda escuto sertanejo, gente. E o que também, o que eu assisto, né? O que eu assisto mudei bastante, tá, gente? Quando aparece assim coisas de muita tragédia, muito, sabe? Eu não fico muito focada naquilo ali. Às vezes é inevitável, né? No mundo de hoje, nas redes sociais, você tá ali no Instagram, em outra rede social e aparece, ou você tá na casa de alguém, a TV tá ligada, aparece na TV. Tem coisas que são inevitáveis, né? Por isso que a gente precisa também cuidar o nosso ambiente, né? E às vezes mudar o ambiente é necessário, tá, gente? Porque nós somos moldados, né, pelo nosso ambiente. Então a gente precisa ter esse cuidado com pessoas também que são muito negativas, pessoas que estão sempre, ai, sabe, sempre reclamando, sempre ou falando mal dos outros, desejando mal para os outros, né? E isso também a gente precisa eliminar da nossa vida. E às vezes não é fácil, por quê? Porque às vezes na nossa própria família tem isso, né? E aí a gente não pode, mas você consegue mudar algumas coisas, você tem controle, né? Do que você vai assistir no seu celular, o que você vai ouvir no seu celular, quem você vai seguir nas redes sociais, né? O que você vai assistir aqui no YouTube, por exemplo, tá? Então, acho que é isso, gente, que eu queria falar pra vocês, tá? Que essas pequenas mudanças parecem pequenas, né, gente? Mas pra mim teve muito impacto na minha vida, sabe? Porque era como se eu não tinha perspectiva, entende? Eu vivia assim, sabe aquela música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu? Eu vivia assim, dessa forma, né? Eu não tinha planos pra mim, gente. Eu não tinha planos pro futuro, nada disso, entendeu? Então, eu acho que mudou muita coisa assim na minha vida, sabe? Hoje eu consigo ter mais autocuidado, sabe? Eu consigo falar não, gente. Eu consigo falar não sem ficar me sentindo culpada, sabe? Eu consigo, se for necessário, colocar as pessoas no lugar delas, que era algo também que não era possível pra mim. As pessoas falavam o que queria e eu ficava assim, sabe? Eu não tinha voz, eu aceitava tudo o que falavam, sabe? Então mudou, assim, mudou um pouco a minha personalidade, sabe? Teve essas questões assim, né, de relacionamento, eu mudei, né, completamente ali. Além de ter atraído, né, uma pessoa maravilhosa que me respeita, que supre todas as minhas necessidades, principalmente necessidades emocionais, né, gente? Eu também mudei a maneira que eu me relaciono, né? Porque eu não gostava de, por exemplo, de abraço, né? Que achava que era uma forma de defesa, né, gente? Não gostava de grude, abraço, de ser carinhosa, sabe? E isso mudou também. Eu consigo ser um pouco mais carinhosa, né? Eu gosto mais de abraçar, mas antes do Ho'oponopono, né, isso não era assim. Eu era fria, eu era uma pessoa meio fria, sabe? Era assim, pra falar que amava também era mais difícil, sabe? E hoje eu consigo, assim, soltar isso, né? Tanto pro meu marido quanto para as minhas filhas é muito fácil. Então, é isso, gente. E, pra quem não sabe,
como praticar. Gente, quando eu comecei a praticar, eu não tinha japamala. A Beth Russo, ela ensina a fazer com japamala, que é aquele colar com umas continhas, né? Você tem 108 contas e você vai contando. Eu vou pegar aqui. Ai, ai, ai. Esse aqui, gente, o meu tá bem velhinho, faz tempo que eu tenho ele. Mas eu fazia aqui, né? Então você vai repetir as frases, as 4 frases do Ho'oponopono, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? A Beth Russo, ela ensina a fazer assim: você fala o seu nome, né? Por exemplo, Valéria, né? Abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. E aí vai fazendo aqui com as bolinhas sucessivamente até acabar, tá? Gente, sempre faço com... Não uso mais, tá? Porque eu consigo fazer no dia a dia, assim, enquanto eu tô lavando louça. Eu sinto a necessidade de fazer, eu faço lavando a louça. Eu faço enquanto tô fazendo outras atividades, enquanto eu tô trabalhando, entendeu? Então, é isso. Mas é legal se eu quero voltar a fazer com o japamala como um ritual, né? Por quê? Porque quando você faz as 108 repetições aqui no japamala, né? Além de você estar fazendo essa função de fazer a limpeza de memórias ali, né? De ressignificar as crenças, tudo isso, você tá acalmando a sua mente. Então é também um momento de relaxamento, é um momento de meditação, sabe? Então, se você pega o japamala e aí de manhã, quando você acorda, você vai para um cantinho aí na sua casa que você gosta, ou até na sua cama, não sei. E aí você fecha seus olhos ali, começa a mentalizar e vai fazendo ali com as bolinhas. Isso você se desliga, né, de outras coisas, se desliga de problemas, né, das funções do dia a dia ali, e você fica focado ali. Então, a prática é boa por isso, porque ela é também uma meditação, né, que vai acalmar a sua mente, além de estar fazendo essa limpeza aí, tá? Então é isso, gente, não esqueçam depois. Só não esqueçam, depois que você faz a limpeza, tá, gente? Você precisa colocar novas crenças, tá? Então, você tá fazendo vamos supor, tá? Você tá fazendo o Ho'oponopono para, não sei, você tá muito estressada, muito irritada, com raiva, né, gente? Então, você vai fazer Ho'oponopono ali, com a intenção de limpar essa raiva, tá? Aí, o que você precisa fazer? Você vai ir lá atrás de situações que te causem mais raiva? Não, gente, você vai, sabe, fazer alguma coisa ali que te traga paz, bem-estar, bom humor, entendeu? Porque senão, gente, não adianta nada, né? Você limpa as crenças, mas o que você faz no seu dia a dia, você tá sujando novamente a sua mente, tá? Aí não funciona mesmo, tá? Então você precisa limpar, 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 mas também colocar novas coisas ali e novas coisas boas, né? Você vai fazer, é como se você estivesse fazendo uma reprogramação mesmo na sua mente, onde você limpa aquilo ali, né? É como uma casa que tá cheia de móveis velhos, né? Você vai fazer a limpeza, você vai tirar todos os móveis velhos, né? E aí você vai colocar outros móveis velhos ali, não vai mudar nada. Você vai colocar móveis novos, né? Então é mais ou menos por aí, tá, gente? Então por hoje era isso que eu queria falar com vocês, tá? Se vocês gostaram, deixe uma curtida aí, deixe um comentário aí se você já faz o Ho'oponopono, alguma ideia aí de vídeo também que vocês queiram que eu traga aqui pra vocês, tá? E um beijinho, até o próximo vídeo.